Muitas coisas nesse canal não dependem do formato. E meu quarto definitivamente não é o caso. A falta de formato do nosso canal é uma das maiores características que a gente tem. E eu acho que é algo muito bom, porque isso não faz a gente ficar restrito a nenhum tipo de conteúdo ou a nenhum tipo de vídeo. E uma prova muito concreta disso é o que a gente vem fazendo desde que o canal começou. A gente começou chamando a iniciativa Batata Quente e agora a gente é a locomotiva universal da curiosidade. E não só o nome, como toda a arte e as thumbnails mudaram bastante, como o próprio formato dos vídeos. Nossos vídeos, como sempre, uma coisa que foi mantida foi a falta de formato deles. Alguns começaram a ser mais longos, mas a estrutura por trás do vídeo continuou sem ter um formato definido, e isso é algo muito bom, porque a gente consegue fazer coisas totalmente diferentes de vídeo para vídeo. Um ótimo exemplo disso são os 3 últimos vídeos que a gente teve: como funciona seu fone de ouvido, a filosofia do Pequeno Príncipe e o guia definitivo de como ser um cara engraçado. E uma das coisas de eu gostar muito disso é porque você tem uma falta de monotonicidade, você tem que as coisas não são monótonas, muito pelo contrário, elas não são nem um pouco monótonas aqui no canal, e esse é um dos motivos de eu gostar muito de fazer parte desse projeto. E esse é o grande ponto também do vídeo passado, do guia definitivo de como ser engraçado, em que você tem uma quebra de expectativa em todos os vídeos e durante os vídeos em que a gente faz. É como se você desse uma lista de coisas e no final você fala algo que não tinha nada a ver com os outros itens, e isso de alguma forma torna as coisas engraçadas. E às vezes a ironia é um bom exemplo disso. Mas se você quiser ouvir mais o Fred falando sobre isso, vai no vídeo passado, porque vocês parecem estar gostando muito do que a gente anda fazendo. Então também dá um like, comenta aqui, interage de alguma forma, porque a gente também tá gostando muito de estar fazendo todo esse conteúdo pra cá. Falando em falta de formato, essa é a hora perfeita pra falar sobre fluidos. E fluidos são algo sem formato. Naquela garrafa tinha água, e a água ela adaptou pro formato daquela garrafa. Mas se eu colocasse numa lata de Coca-Cola, ela ia ter o formato da garrafa de Coca-Cola. Se eu colocasse em qualquer outra coisa, ela ia ter o formato dessa outra coisa. A gente pode classificar o fluxo, a forma como os fluidos fluem, de 2 tipos. Um é o laminar e o outro o turbulento. Fluxo laminar é bem comum. Você já abriu a torneira da sua casa e você viu a água saindo, e aquilo é um exemplo de fluxo laminar. Mas se você faz um café e você vê o vapor saindo, aquilo também é um ótimo exemplo de fluxo turbulento. Algo caótico e totalmente esquisito, que não tem um formato bem definido, e você vê vórtices se formando, vórtices se desformando, coisas girando, e é tudo muito estranho. E isso é porque, como eu disse, aquilo é um sistema caótico. Um sistema caótico significa que se eu mudar as condições iniciais, isso é, eu tenho certas condições no início do meu sistema, e eu digo, bom, as condições são essas aqui, mas se eu altero só em algumas casas decimais essas condições, no final eu vou ter algo completamente diferente. Mas isso não significa que o sistema não seja determinístico, eu ainda consigo determinar, mas por condições diferentes eu vou determinar aquilo de forma diferente. E não dá pra falar de fluidos sem falar do jeito mais difícil de você ficar milionário, que tem a ver com a equação de Navier-Stokes. E a equação de Navier-Stokes, ela tem um prêmio de um instituto dos Estados Unidos, do começo dos anos 2000, que quem provar a existência de uma solução ganha $1 milhão. Você nem tem que provar a solução, você não tem que mostrar qual é a solução, você só tem que dizer que ela existe, o que já é difícil o suficiente. As equações podem ser um pouco complicadas, e elas vão envolver desde cálculo vetorial até cálculo tensorial, que eu nem preciso falar sobre o quão difícil por si só isso já é, mas a gente não vai focar nisso. A gente vai focar no que as equações de Navier-Stokes elas conseguem dizer pra gente. Primeiro a gente tem esse termo U, em que ele é basicamente o campo vetorial de velocidades. Como eu tenho diferentes partes em um líquido, eu tenho um fluido que tem diferentes partículas, e que essas partículas estão todas com velocidades diferentes e tá tudo uma grande bagunça, eu não tenho como representar isso de uma maneira só se eu analisar só uma partícula dele. Então eu analiso todo o campo de velocidades. Então a gente tem o divergente desse campo de velocidades, e o que o divergente ele fala pra gente é o quanto entra e o quanto sai de alguma coisa em uma certa região, no nosso caso, de fluidos. Você pode pensar como uma caixa, quanto entra e o quanto sai
de um fluido dentro de uma caixa. Se a quantidade de fluido que entra e sai da caixa for igual, então a divergência desse campo de velocidades vai ser igual a zero. Basicamente o que essa equação está fazendo é aplicando a segunda lei de Newton, que a gente assume algumas coisas como o fluido ser newtoniano, o fluido ser incompreensível, e a partir disso a gente chega nessa equação que rege o comportamento dos fluidos, mas as coisas são um pouco mais complicadas que isso. A gente só está aplicando a segunda lei de Newton, como eu falei, mas a gente sabe também que massa, por exemplo, é igual à densidade daquele fluido que a gente está tratando vezes o volume dele. E que a aceleração ela não é nada mais nada menos do que a variação da velocidade. Mas a gente não tem exatamente uma velocidade para tratar aqui, ok? Mas a gente tem todo um campo vetorial de velocidades. Então a gente vai ter que justamente a variação desse campo vetorial de velocidades vai ser a nossa aceleração do sistema. O operador gradiente, que é aquele mesmo operador do divergente que a gente estava falando esse tempo todo, ele não é nada mais do que um vetor. Ele é um vetor que tem como entradas várias derivadas parciais sobre as direções em que esse fluido se encontra, mas isso não importa muito por agora, só tem que saber o que ele faz ali. A gente tem esse Pzão também em vermelho e que ele está falando pra gente sobre a pressão. Esse fluido ele tem uma pressão, as coisas estão fluindo com uma certa pressão, para elas estar fluindo elas necessitam de pressão, então ele existe ali. E outra coisa que a gente tem que levar em conta é justamente esse mu verde, que é a viscosidade. A viscosidade ela diz pra gente o quanto um fluido resiste a uma força em que você aplica nele. Então, por exemplo, se você tenta escoar água, é muito mais fácil do que você escoar mel ou ketchup, por exemplo. É inclusive o motivo pelo qual quando você aperta uma garrafa de ketchup ou mostarda ou qualquer outra coisa parecida, é muito mais difícil de tirar do que só abrir uma garrafa d'água e despejar. A gente aplicou a segunda lei de Newton aqui, o próprio corpo, o próprio fluido pode ter alguma força inerente a ele. E é justamente isso que esse F está fazendo aí no final. O que esse F está fazendo é dizendo qual é a força do fluido que ele tem, a força inerente a ele, que pode ser qualquer um. A gente pode ter um fluido condutor, por exemplo, um fluido condutor magnético, que vai ter uma força eletromagnética relacionada a ele. E é aí que as coisas começam a ficar um pouco complicadas, porque se você tem fluidos condutores, significa que você pode tratar de eletromagnetismo dentro de fluidos, e é aí que entra um pouco de fluidos relativísticos, o que é algo um pouco já mais complicado. Também foi bem legal poder fazer todas essas animações que a gente fez durante o vídeo, a gente vem testando várias coisas novas aí, mas é isso, Fred, eu te vejo no próximo vídeo.